Ok, pessoal, eu estou aguardando a chegada do Klaus, que ele já esteve aqui com a gente no dia do Padre Kelman. E o Klaus, como eu falei no início do programa, ele vai estar aqui algumas vezes durante esse ano, que a gente tem um planejamento aí para falar sobre conservadorismo, que é um dos assuntos, e outros assuntos também, desenvolvimento do município, enfim. Mas é um bate-papo que vai muito longe, eu preciso de um tempo grande para isso, de vários programas. Mas ele está no Rio, eu falei com ele hoje de manhã, ele está vindo para Teresópolis. Mas está com a gente aqui, que eles também iriam participar do programa, o Carlos Martins e o pastor Elias. E eu já vou dar um bom dia direto para o Carlos e para o pastor Elias, mas hoje eu abri falando sobre o que é conservadorismo, falei um pouco sobre o aborto e falei sobre a pena de morte, que é uma coisa que eu sou contra, a pena de morte, que eu não me acho no direito de julgar sobre a vida de ninguém, mas isso aí já é um outro assunto. E falei sobre LGBT, que eu acho que vai de cada um, ser da cabeça de cada um. Tudo isso faz parte da ideia do conservadorismo. E falei do Bença Pai e do Bença Mãe também, que esqueceu, e ninguém mais fala disso. Carlos Martins, é com você, bom dia. Bom dia, Hélio, bom dia, amigos. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui na TV Diário participando do teu programa, Hélio. Eu fico muito feliz e vejo que é sinônimo de muito prestígio, Hélio. A gente poder estar aqui, a confiança que tu tem. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem sabe o que vai falar, né, Hélio? O negócio vai, mas não precisa, vai fluindo, né? Graças a Deus, e a gente tem o maior respeito e o carinho por vocês. E muito obrigado por estarem nos assistindo aí. Elias, pastor Elias. Bom dia a todos. Bom dia, aqui é o Hélio, né? Já nos conhecemos há anos, né? E é um prazer estar aqui nesse programa, TV Diário, né? Para poder contribuir, ajudar. E vamos aqui falar sobre o Instituto Conservador de Teresópolis, sobre o conservadorismo de modo geral, tá? Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Tá, e o que é ser conservador? A pergunta para os dois, tá? Agora vocês debatem entre vocês. Amém. O ser conservador na minha opinião, que eu tenho participado em foros, palestras, reuniões, assembleias pelo Brasil afora, é aquela pessoa, aquele cidadão, Hélio, que preza e preserva pelos bons costumes. Deus, pátria, família e liberdade. Ele aceita a mudança, aceita, mas essa mudança ela tem que vir gradativamente, com muita pesquisa, muito estudo, não é assim de qualquer maneira. Isso é ser um conservador, tá bom? Tá. Hélio, vamos partir do princípio. O Brasil, ele é oriundo de um regime monárquico. E a monarquia, a gente vê ali Dom Pedro II, Dom Pedro I, a própria Princesa Isabel, é um movimento conservador. A monarquia brasileira ela foi pautada em cima de princípios conservadores. Mas isso foi numa época muito distante, o mundo era diferente, com né? certeza, Hélio. Mas isso está enraizado na cultura brasileira. O brasileiro é conservador. Ele defende a pátria, como falou o pastor Elias, ele defende os princípios bíblicos, ele defende a família e também defende a liberdade. E quando nós falamos em liberdade, Hélio, nós falamos de liberdade para todos vocês que estão aí. Vocês têm o direito de escolher o que vocês querem seguir. Tu quer ver um exemplo? O exemplo bíblico. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Se próprio Deus nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para determinar aquilo que as pessoas devem ser? Claro que nós como conservadores, vamos defender essas pautas, né? E essas pautas são direcionadas para a família. Defender as nossas famílias. Hélio, como eu sempre falo, por que nós temos portas e janelas nas nossas casas? Para defender a família. Sim. Para defender a família. Então, diferentemente do que é pregado, o movimento conservador, ele não é machista. Tanto é que nós tivemos lá uma primeira governante mulher do Brasil, foi a Princesa Isabel. Ela teve uma responsabilidade muito grande e ela trouxe a liberdade para nós, negros. Então, naquela época, né, o movimento conservador surgiu e ele teve um ápice ali no finalzinho do século XIX, mais precisamente em 1800
1889, nós tivemos o Partido Conservador Brasileiro, que teve um boom no conservadorismo e ele dominou o Brasil inteiro. E depois nós tivemos altos e baixos do movimento conservador, mas os princípios da nossa família, da família brasileira, é pautada em cima de princípios conservadores. Mas exemplificando mais ainda, Elias e Carlos, o que é uma família conservadora? Ela é a favor de quê? Ela é contra o quê? Ela defende o quê? Que você chegar e falar assim, nós somos conservadores. Sim, mas vamos mais longe. O que é realmente ser uma família conservadora? A família Quais são os princípios? O princípio do respeito, primeiro, Hélio. Respeitar pai e mãe. E como eu sempre digo para os meus filhos... A moralidade. Bons costumes. Exatamente, pastor Elias. O pastor Elias vai me ajudando. Os bons costumes, a moralidade, o respeito, o amor entre pai e mãe, o respeito sobre patriarcal, que tem um líder na casa, é harmonia, Hélio. E nós temos pesquisas que mostram que civilizações que quebraram esses princípios patriarcais, elas acabaram sumindo. Pesquisa científica, né? Dados históricos. Civilizações que aboliram esse modelo familiar patriarcal, elas desapareceram. Então, é essencial para a sobrevivência da família, da espécie humana, essa harmonia familiar. E essa harmonia familiar, ela tem um respaldo bíblico, porque a Bíblia nos fala filhos, respeitem pai e mãe para que Deus acrescente os seus dias. Olha só a importância que Deus dá para o respeito do pai e mãe, para a família. Ele aumenta os nossos dias. A gente vê falar muito ultimamente nos movimentos conservadores sobre o caso do aborto. Aliás, discute-se isso hoje dentro do Supremo, tá? A liberação ou não do aborto. Eu queria ouvir, pastor, sobre o aborto. Ô Hélio, sobre o aborto, o que eu posso te falar a você, telespectador, é que eu, como cristão, pastor do Evangelho, servo de Jesus, eu posso dizer que eu sou radicalmente contra o aborto. Segundo a própria Bíblia, diz que ninguém tem o direito de tirar uma vida. Ninguém. E eu digo que quando a pessoa pratica um aborto, ela está realmente praticando um assassinato. Ela está transformando aquela mãe, aquele útero, num túmulo. Ela está transformando uma mãe numa assassina. Então eu creio que há outras maneiras de se resolver isso, com muita conversa, muita pesquisa, muito estudo, muita, digamos assim, planejamento do governo. Tem como resolver essa situação sem achar que aquela criança, aquele feto, aquela vida mereça ou deva ser ali destruída, dilacerada, sem nenhuma, sem nenhuma chance de sobreviver. Então, eu, como pastor, como ser humano, como pai, como homem, eu sou radicalmente contra o aborto. Tá bom? A gente está dando uma pincelada só no que vem por aí, durante os próximos meses, que a gente vai falar sobre isso. Né? A questão do aborto, eu vou falar, porque eu já te falei que eu estou no 4º período de Direito, e é um princípio irrenunciável, que é o direito à vida. Nós, no caso, os pais, eles não têm o direito para decidir sobre a vida dos filhos, em questão de matar ou não. Ninguém tem o direito sobre decidir quem vai ou não ficar vivo. Isso é um princípio irrenunciável. Então, quando se fala em aborto, é direito à vida. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho a legitimidade para decidir se o meu filho vai sobreviver ou não. Então, nós, conservadores, defendemos a vida sobre todas as coisas. Uma coisa que eu falei na minha abertura de programa hoje é o respeito dentro das famílias. Eu, por exemplo, eu citei exemplo quando eu saía da casa do meu pai e da minha mãe, eu saía sempre correndo, eu vivia correndo. Mas eu gritava pelo caminho assim, bença pai, bença mãe. Também. Eu não ouvia eles me responder, mas eu sei que lá dentro eles falavam, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus.
Eu sei, isso faz parte do conservadorismo? O respeito a pai e mãe? Lógico, porque é um princípio bíblico, Hélio. Como eu falei anteriormente, Deus fala assim, ó, filhos, respeitem pai e mãe para que eu acrescente seus dias. É um princípio bíblico. E, Hélio, uma vez eu ouvi de um sábio, esse sábio falando, ele disse, quando tu vê uma pessoa muito velha, uma pessoa que viveu muito, tu pode ter certeza que essa pessoa respeitava muito os seus pais. É um princípio bíblico. E quando, imagina, Hélio, aquela família, né, todos nós temos nossos problemas, temos os altos e baixos, mas tu imagina aquela família que não existe aquela harmonia, é filho xingando pai, filho xingando mãe, aquela falta de respeito, palavrões, briga, violência. Isso desagrega toda a família e gera um problema social. A questão do conservadorismo é a questão do ordenamento das nossas famílias, da estabilidade do Estado. Porque a gente tem que entender que a família é o núcleo, a célula, a microcélula que compõe um Estado. No caso nós, o Estado brasileiro. Quando nós desagregarmos essa unidade familiar, a gente desagrega um país inteiro. Então nós, como brasileiros, como patriotas, conservadores, pais e mães, precisamos lutar por esse modelo patriarcal, esse modelo bíblico de família. E rapidamente, pode falar, pastor. Na verdade, Hélio, o conservador, ele sabe e quer que continue sendo como sempre foi. Que a criança, ela seja educada pelos pais, pela família. E o colégio, o Estado, ele dá a ciência, o estudo. Hoje eles estão querendo modificar isso. Estão querendo tirar o direito dos pais de educar os filhos e transferir toda essa responsabilidade para o Estado. E isso, então, não vai dar certo. Nós vemos aí no dia a dia, você que anda pela cidade, usa um coletivo, entra no mercado, você que anda por aí, você está vendo a diferença, as coisas que estão acontecendo com os jovens, em questão do ao respeito aos mais velhos. Por exemplo, hoje você entra num coletivo lotado, eu tenho observado isso, eu raramente ando, mas às vezes, agora semana mesmo andei num coletivo e observei isso novamente. Quando eu era garoto, o que acontecia? Eu entrava num coletivo, a primeira coisa que eu tinha em mente era que se chegasse alguém idoso, uma pessoa mais de idade, uma senhora, com uma criança grávida, que eu tinha obrigação, e eu fazia isso com prazer. Eu me levantava para ela sentar, para um senhor sentar uma senhora. Hoje, a gente observa ao contrário. Você vê uma mulher grávida com um bebê, uma pessoa idosa segurando uma bolsa de compra, e as cadeiras, os bancos, as poltronas todas cheias de jovens, estudantes, crianças, jovens, e nenhum se levantam. Pois é, mas aí eu vou, lógico, a gente não tem tempo para isso, mas nós estamos hoje iniciando um trabalho. Hoje é o início de um trabalho. O Cláudio já chegou, daqui a pouco eu vou perguntar a ele o que é o Foro Brasil. Daqui a pouco a gente vai saber dele, mas nós só temos até meio-dia. Eu vou precisar, ô Gilberto, de um comercial de 2 minutos, só para a gente se movimentar aqui. 2 minutos eu te peço já o comercial. Mas o que é o jovem, o Elias? O jovem é o jovem de 15, 16, 17, 18 anos, ou é o jovem de 35, 40, 45, 50? Por que eu estou te perguntando isso? Fila de supermercado. Tu acha que as pessoas de 40 a 45 anos, 50, respeitam que tem uma pessoa de 70, 80 na fila? Não respeitam, não. Então, que jovem é esse? Qual é a faixa etária do jovem para a gente? A mesma coisa é dentro do ônibus. O jovem de 40, 45 anos, que para mim é jovem, né? De 35, 40 anos, ele também não levanta para dar um lugar para ele dentro do coletivo. E se tiver uma fila no banco, ele também não dá, não. Se não tiver uma fila só para o velho, ninguém respeita. O que eu acho que o velho tem que ter direito em qualquer fila. Você vê como é que nós vamos longe com esse debate. Houve, Hélio, uma mudança de cultura no Brasil. E quando se muda a cultura de uma sociedade, se muda a sociedade como um todo. A gente muda o comportamento. Hélio, nós somos conforme o ambiente em que vivemos. Se tu for criado, se tu começar a conviver num ambiente cheio de gaúchos, certamente daqui um pouquinho tu vai estar falando bah, tchê. É assim que funciona. Então houve uma
durante esse, digamos assim, em meio século, né, começou lá pelo final da década de 40, 50, nós vimos uma mudança de cultura. E isso foi gradativamente. E começou na escola. Então nós tivemos, isso começou lá no finalzinho da década de 40, por aí, década de 50, essa mudança. E gradativamente isso foi atingindo a todos. E aqueles que não tinham bases familiares bem consolidadas, certamente eles mudaram. Então por isso hoje a gente vê homens, marmanjos, que não levantam para uma senhora sentar. É vergonhoso, Hélio. A Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro, ela botou aqui, que interessante, porém as informações não correspondem ao verdadeiro sentido desse termo conservadorismo. Conservadorismo foi um movimento criado em 1818 na França para confrontar os resultados causados pela Revolução Francesa. Boa, Maria Felício. Lembrando que Maria Felício tem casa aqui em Teresópolis, mas ela mora no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro e sempre assiste a gente aqui pelas redes sociais. Bom, eu preciso de 2 minutos, que a gente está só iniciando um trabalho. Gilberto, eu preciso de 2 minutos, que eu tenho que fazer uma mudança aqui, para a gente falar sobre o Foro Brasil e o movimento conservacionista de Teresópolis. Ok? 2 minutos só e a gente está de volta.